Conosco aqui, Dr. Vicente Gomes, médico psiquiatra, que conversa com a gente toda segunda-feira. Muito bom dia, Dr. Vicente. Olá, Ângela, bom dia, muito bom dia a todos. Trazemos hoje um tema que é sério, que precisa da atenção de todos. Porque ali, naquele convívio, no núcleo familiar mais restrito, onde a gente coloca as nossas desavenças, porque somos cabeças diferentes, pensamos diferentes. Até que ponto aquele atrito dentro de casa, com os pais, com quem a gente convive de forma mais, com os laços mais estreitados no nosso dia a dia, ela precisa de uma atenção para que a gente não noticie situações tão trágicas como a gente tem feito nos últimos tempos. Bom dia. É isso, Ângela, estamos diante de um grave problema de saúde pública, tá? Essa violência intrafamiliar pode gerar consequências marcantes e deletérias para toda a família, tá? Isso pode influenciar no crescimento, no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, prejuízos de aprendizado, autoestima, levar a quadros depressivos, transtornos de ansiedade, estresse pós-traumático, né? E, infelizmente, em alguns casos, a gente chega ao ápice dessa violência que culmina na morte de alguém, de algum ente da família, tá? Então, é importante o quê? Que a família mantenha ali aquela base, aquela união com o diálogo, tá? Com respeito. A gente vê, Ângela, muitas pessoas às vezes tentando repetir padrões familiares negativos. É importante a gente rever isso, tá? Eu sou muito orgulhoso, agradeço muito meus pais pelo que eles fizeram e fazem por mim. Fizeram o objetivo de fazer o melhor. Porém, eles erraram. Eu faço o melhor para os meus filhos, mas eu estou errando e vou aprendendo. Quero que meus filhos, eles reavaliem isso, tirem o que é positivo, né? E continuem na sua sequência lá de cuidados com aquilo que é positivo. E às vezes a pessoa herda alguma coisa e fala, mas minha família é a gente que resolve dessa forma. Minha família é a gente que resolve na pancada. E não é assim. A gente tem que quebrar, interromper esse padrão negativo para que exatamente evite essa perpetuação de comportamentos agressivos e para que a gente tenha ali um ambiente de paz em casa. Ter o entendimento de que cada pessoa do seu núcleo familiar, uma pessoa que ela vai ter a sua opinião própria, ela muitas vezes vai externar essa opinião própria em ações, mas está com essa base de diálogo sempre para tentar entender o lado do outro. Passa pela prevenção? Prevenção, exatamente. A gente observa que o quê? Algumas notícias de alguns quadros realmente voltados a quadros psicóticos, como por exemplo a esquizofrenia, que é quando a pessoa ela tem aquele juízo de realidade comprometido, a percepção da realidade está comprometida. Quando ela não tratada, aí sim, ela pode gerar ali um ato agressivo, né? Então, esses casos podem sim ser prevenidos, tá? Com medicação, a família observar alterações de comportamentos para que seja feito o tratamento da melhor forma. Agora, o que a gente observa é que a maioria dos casos tem relação com o quê? Com o estado emocional e mental alterado naquele momento, pela raiva, pelo ódio, às vezes até alguma intoxicação por álcool, por droga. Então, tem que rever aquela situação, né? Fazer o quê? Ter aquele momento de diálogo, de ouvir, de entendimento. Família é um lugar o quê? Um ambiente de acolhimento, um ambiente de respeito, né, que deve sim ter essa relação saudável e positiva. Quando o senhor pontua essas situações, a gente consegue visualizar uma pessoa já aí na fase da adolescência, na fase adulta. E quando a gente tem crianças que desde pequenininha já começam ali a demonstrar, quando a mamãe diz não para alguma coisa, são crianças que já têm um reflexo mais violento para aquele dito não. Como é que a gente tem que proceder se a gente tem um quadro como esse em casa? Primeiramente, Ângela, observar a atitude e comportamento dos pais. Eu sempre falo, a criança que está passando por algum problema de ordem emocional, adolescente, tem alguma influência dos pais, com certeza. Então, primeiramente, rever aquele comportamento. Será que o pai, será que a mãe, eles não estão estressados? E aquela criança está captando aquilo, e até como uma forma, naquele primeiro momento, no momento inicial, uma forma até adaptativa, vai começando a ter ali alguns padrões de reações, né, de raiva, de irritabilidade, prejuízo, né, na escola. Então,
Então, primeiramente, os pais, observar como é que está o comportamento dos pais dentro de casa. E aí, claro, é importante o que também uma atuação da escola, né, dos professores, para observar, analisar algum tipo de comportamento que houve alguma mudança, chamar esses pais, né, ter ali uma atitude também de fazer um encaminhamento para uma avaliação psicológica, às vezes até uma psicoterapia. E, claro, alguns casos onde aquela criança, aquele adolescente persiste, né, com comportamento alterado, com alteração no padrão de sono, realmente com rendimento escolar ruim, aí sim procurar uma avaliação médica, porque às vezes pode ser necessário o uso de medicamento. E aí, qual o especialista que ele tem que buscar, então, para quem precisa dessa ajuda? Quando é relacionado a essa parte da saúde mental, procura um psicólogo inicialmente e um psiquiatra da infância e da adolescência. Ok, então, muito obrigada pelos esclarecimentos. É um assunto muito importante, pertinente e que a gente não tem que ter medo de conversar sobre isso em casa, né? Sobre as nossas diferenças e buscar esses ajustes aí. Obrigada, viu? Isso, eu que agradeço. Uma semana abençoada, que Deus proteja e abençoe as nossas famílias e os nossos lares. Que assim seja. Obrigada.